Salve, salve! Tirem as crianças da internet, porque está começando mais um vídeo do canal Crimes e Mistérios. Meu nome é Gabriel e sejam muito bem-vindos de volta. E hoje a gente vai falar sobre o caso Philip Fraser, a história do jovem que foi atravessar o Canadá e nunca mais foi visto com vida. Vamos aos fatos. Philip Innes Fraser nasceu no dia 3 de janeiro de 1965, na cidade de Anchorage, no estado norte-americano do Alasca. Ele era filho de Shirley e Robert Fraser, ambos proeminentes médicos da região. Shirley era neurologista e Robert Fraser, residente de um hospital da Filadélfia, na Pensilvânia. Os Frasers tinham grandes expectativas acadêmicas em relação a Philip e a seus dois irmãos. O casal também nutria um genuíno gosto por atividades ao ar livre, o que foi passado para os filhos, especialmente para Philip. Philip também gostava de literatura e era um violinista excepcional. A música era um talento que ele tinha desenvolvido desde cedo e que havia surgido naturalmente, e não imposto pela família. Em 1982, aos 17 anos, Philip se formou na West Anchorage High School. No ano seguinte, ele ingressou na Universidade Western Maryland, mas abandonou a faculdade depois de pouco mais de um ano. Philip gostava de fazer o tipo rebelde e achava que o estado do Alasca não lhe proporcionaria o futuro que ele desejava. Obstinado, se mudou para Olympia, no estado de Washington, onde se matriculou no curso de pré-medicina da Evergreen State College. Seus pais não ficaram satisfeitos com a mudança para longe do filho, mas aceitaram a decisão. No ano seguinte, Philip retornou durante as férias para a casa dos pais e posteriormente decidiu fazer a jornada de 3.700 km até Olímpia em seu Volkswagen Jetta 1983, parando para acampar ao ar livre ao longo do caminho. A rodovia que ele tomou, Alaska One, é conhecida por atravessar regiões extremamente ermas, serpenteando e cortando vales montanhosos entre o Alasca e o Canadá. A estrada tem uma paisagem exuberante, mas extremamente perigosa. Em junho, no verão, quando Philip partiu, o clima era imprevisível e a vida selvagem estava em plena atividade. Na terça-feira, dia 14 de junho de 1988, Philip empacotou todos os seus pertences, o que incluía equipamento para acampar e 2 pistolas, e carregou seu Jetta preto. Depois de 5 horas de viagem, Philip percebeu que algo não estava certo com seu carro. Não muito longe de uma cidade chamada Tok, ainda no Alasca, ele decidiu estacionar seu carro no acostamento da rodovia e montar acampamento. Ele ligou para seus pais mais tarde naquela noite, avisando-os de seu problema. Robert Fraser pediu maiores detalhes, mas Philip desconversou. Tudo estava bem, segundo ele, e a viagem seria retomada pela manhã. Os Fraser sabiam que o jovem tinha cheques, cartões de crédito e que, caso ainda assim precisasse de recurso, poderia ligar para eles. O que eles não sabiam é que nunca mais voltariam a fazer contato com o filho. Nos dias seguintes, Robert e Shirley não receberam mais contato do filho e passaram a supor que a viagem tinha prosseguido normalmente, com Philip consertando seu carro e voltando a acampar ao longo do caminho. 5 dias após o último contato de Philip, em 19 de junho, Robert recebeu uma estranha ligação da unidade de Prince George da Real Polícia Montada do Canadá. O policial informou que um Jetta preto com placa dos Estados Unidos havia sido encontrado em um lava-rápido automotivo da cidade, abandonado e completamente incinerado. A placa, uma das raras peças que havia sobrevivido ao incêndio, tinha sido utilizada para identificar o dono do veículo, Philip Fraser. Robert ficou estarrecido. Prince George, localizada na província canadense da Colômbia Britânica, ficava a 2.200 km de Tok, a última localização conhecida de Philip, e estava a cerca de 2/3 do caminho entre Anchorage e Olympia. A pergunta agora era: onde estava Philip? Um detalhe perturbador é que o carro havia sido encontrado em um lava-rápido ao lado da Highway 16.
uma estrada que tem o sinistro apelido de Rodovia das Lágrimas. A alcunha se deve ao fato de que, ao longo de um período de 40 anos, pelo menos 21 mulheres indígenas foram vistas pela última vez ou encontradas mortas ao longo da rodovia. Nunca se esclareceu completamente a razão desses desaparecimentos e assassinatos, mas se supõe, até hoje, que um serial killer tem agido na região por muitos anos, atuando abaixo do radar da polícia, que pouca ou nenhuma importância dava às vidas das mulheres indígenas. Após encontrar o carro de Philip, a Real Polícia Montada do Canadá acionou a Seção de Investigação Geral, também conhecida como DIS, do Destacamento Prince Rupert, a unidade local da polícia canadense responsável por investigações criminais. O consenso geral era de que Philip corria um sério perigo ou já estava morto. Já então, mesmo Robert e Shirley acreditavam que o filho havia sido vítima de um crime. Robert Fraser diria posteriormente, abre aspas, não houve hesitação. Acho que todo mundo soube imediatamente. Algo simplesmente não estava certo. Nós soubemos quando encontraram seu carro pegando fogo sem nenhum de seus pertences. Fecha aspas. Tudo o que a polícia sabia até então era que Philip tinha dado notícias pela última vez na noite de 14 de junho, alegando estar perto de Tok, Alasca, e que os restos de seu Jetta queimado estavam em Prince George. No dia seguinte à descoberta, o DIS designou 4 investigadores em tempo integral para trabalhar no desaparecimento. Eles sabiam que a chance de encontrar Philip vivo era quase nula, mas precisavam descobrir seu paradeiro. Os investigadores emitiram um boletim de alerta para Philip e receberam fotos dos Fraser para enviar por fax para as subestações do Alasca e da Real Polícia Montada Canadense em toda a Colômbia Britânica e no território de Yukon. Nos dias seguintes, o DIS conseguiu rastrear e refazer os passos de Philip entre o momento em que deixou Tok até chegar a Prince George. Havia um registro da passagem de Philip pela fronteira com o Canadá no final da manhã de 17 de junho, quando ele assinou uma declaração de armas de fogo de não residentes para a Polícia Real Montada Canadense na Agência de Serviços de Fronteiras do Canadá, em Beaver Creek, território de Yukon. Philip entregou ali suas 2 pistolas e voltou à estrada após 1 hora de procedimentos burocráticos. Para a família, era uma má notícia. Acampar em uma região selvagem e hostil sem uma arma de fogo poderia ser um grande risco. Apesar da ampla publicidade sobre o desaparecimento de Philip, a investigação esbarrava em sérios problemas logísticos. Descreveu o detetive Craig Gates, um dos responsáveis pela investigação, abre aspas, as pessoas aqui simplesmente não têm acesso a meio de comunicação. Muitas famílias vivem da terra por aqui. Temos que visitar cada parada de descanso, posto de gasolina, acampamento e loja ao longo de milhares de quilômetros. Fecha aspas. Isso indicava que, a cada pista obtida, os investigadores tinham que viajar centenas de quilômetros, usando recursos e tempo preciosos. Confirmou-se mais tarde que Philip havia ficado em um acampamento perto de Lake Dease, na Colômbia Britânica, nas primeiras horas da manhã de 18 de junho. Em seguida, houve vários avistamentos de Philip em um acampamento em Dawson Creek, também na Colômbia Britânica, 4 horas e meia depois de Prince George. Isso começou a dar aos Frasers alguma sensação de esperança, sugerindo que Philip poderia ter seguido a viagem adiante. O DIS, porém, não estava confiante nas pistas de Dawson Creek e continuou veiculando anúncios em jornais regionais. Um mês após o desaparecimento de Philip, no dia 27 de julho de 1988, uma impactante descoberta trouxe um avanço no caso. 47 quilômetros a leste de Stewart, na Colômbia Britânica, turistas pararam em uma curva de cascalho à direita da rodovia 37, conhecida como a rodovia Glacier. Era um lugar com uma linda paisagem para tirar fotos e passar algum tempo contemplando. Um homem com um cachorro começou a passear na área e notou que o cão começou a puxá-lo para cima de alguns arbustos caídos no chão. Debaixo dos galhos, sobre uma poça de lama, estava o corpo crivado de balas de Philip Fraser, que contava então apenas com 23 anos. Em uma área remota e em uma época sem celulares, os turistas tiveram que abandonar imediatamente a área e se dirigir para Stewart a fim de relatar o ocorrido à polícia.
Craig Gates mais tarde lembrou, abre aspas, na época da descoberta do corpo, já era bem conhecido o incidente do carro pegando fogo no lava-rápido em Prince George. Quase imediatamente os investigadores tiveram a certeza de que eram os restos mortais de Philip Fraser que tinham sido encontrados. Fecha aspas. Para fazer a identificação definitiva do cadáver, a polícia canadense solicitou os registros dentários de Philip às autoridades do Alasca. 2 dias depois, em 29 de julho, houve a confirmação de que se tratava de fato do filho de Robert e Shirley Fraser. O médico legista determinou que a causa da morte tinha sido vários ferimentos à bala por arma de fogo. Com base na decomposição avançada do corpo, o tempo estimado de sua morte foi por volta da época em que ele desapareceu, em 18 ou 19 de junho. O GIS trabalhou extensivamente na área de Upper Lyre e Dease Lake, locais dos últimos prováveis avistamentos de Philip. Em certo momento, eles interrogaram Gay Frockledge, proprietária do 40 Mile Flats Café, um posto de gasolina e restaurante a mais de 1.100 km do posto de fronteira de Beaver Creek e apenas 1 hora ao sul de Dease Lake, onde Philip foi visto pela última vez. Para surpresa dos policiais, ela tinha uma história bastante interessante para contar. Gay dirigia o café com sua filha Tina. As datas que elas forneceram correspondiam à linha do tempo e à rota de viagem estimadas pela polícia. Segundo Gay, no final da tarde de 18 de junho, alguém que dirigia uma picape de cor escura com uma faixa clara na lateral parou no posto de gasolina e ali deixou uma pessoa que viajava no banco do passageiro. Logo à primeira vista, ela ficou desconcertada com o indivíduo e lembrou mais tarde, abre aspas, só de olhar para ele pela janela, senti algo errado. Havia algo errado com ele, sabe? Na aparência. Me deixou desconfortável. E eu disse para Tina, temos um encrenqueiro aqui, fecha aspas. Se aproximava a hora em que Gay sairia do trabalho e deixaria a filha Tina assumir o turno. Mas ela ficou tão desconfortável com a presença do estranho que decidiu permanecer e não deixar sua filha sozinha com aquele sujeito. Foi nesse momento que Gay viu um Jetta preto parar ao lado do café, mas ninguém saiu do carro. Gay mais tarde suporia se tratar de Philip. Relataria ela depois, abre aspas, Philip agiu como se estivesse revistando seu carro, como se tivesse perdido algo de que precisava. Foi durante esse tempo que outro veículo parou no posto de gasolina, fecha aspas. Gay então instruiu Tina a abastecer o carro do cliente, enquanto ela mantinha estreita vigilância sobre o homem suspeito no café. Quando Tina saiu para atender o cliente, passou por Philip e ambos trocaram um cumprimento. Pouco depois, ela voltou para dentro, quando então o homem suspeito terminou sua refeição e se levantou para pagar. Tanto Gay quanto Tina notaram que ele pagou em moeda canadense, o que talvez indicasse se tratar de um nativo. O homem então deixou o café e, se dirigindo para o estacionamento, abordou Philip. Tina e Gay acompanharam atentamente todos os movimentos. Houve uma breve troca de palavras antes do homem suspeito seguir a pé ao longo da rodovia 37, no sentido sul. Philip sentou-se no banco de seu carro por alguns instantes e, segundo Gay, como se estivesse mudando de ideia, deu a partida, saiu e emparelhou o carro com o homem. Eles voltaram a trocar algumas palavras. Philip pareceu por um instante incomodado e começou a acelerar, mas nesse exato momento, o homem abriu a porta do passageiro e passou a correr ao lado do carro. Philip cedeu, parou o Jetta e deixou o homem entrar. Tina então fez uma previsão sinistra a Gay, abre aspas, ele vai viver para se arrepender do dia em que deu carona a este homem, fecha aspas. Mais tarde, ela complementaria a polícia, abre aspas, é como um sexto sentido, esse homem era capaz de qualquer coisa, fecha aspas. Os policiais fizeram uma ampla investigação por várias semanas, viajando ao longo das rodovias 37 e 16, parando em cada restaurante, em cada posto de gasolina, entre o 40 Miles Flats Café e Prince George, distribuindo panfletos, falando sobre Philip Fraser e o caroneiro. Um investigador explicaria mais tarde, abre aspas, pensamos que ele estava assumindo a identidade de Philip Fraser, você sabe, fazendo compras e obtendo combustível. Continuamos divulgando o caso, fecha aspas.
A polícia elaborou então um retrato falado baseado na descrição dada por Gay e Tina. A princípio, a iniciativa parecia ter dado certo. Várias testemunhas, incluindo pessoas de 2 estabelecimentos ao longo da rodovia 37 e vários outros na 16, compartilharam relatos semelhantes ao dos Frockledge, por terem recebido a visita de um homem de aparência sinistra e suspeita. Nenhuma das testemunhas foi capaz de identificar Philip Fraser nas fotos fornecidas pela polícia. O homem, porém, tinha contado histórias semelhantes às de vida de Philip, o que reforçava a tese da polícia de que ele havia roubado a identidade e se estava passando por Philip. Ele disse a uma testemunha que tinha visitado parentes em Tok, no Alasca, e a outra que trabalhava para uma fábrica de processamento de peixe lá. Ele também relatou a outras testemunhas que era um estudante de medicina de Toronto e que tinha acabado de deixar o casamento de um amigo em Whitehorse e estava viajando de carona para casa. Testemunhas descreveram o suspeito como um homem branco na casa dos 20 e poucos anos, com uma grande barriga, dentes podres, forte odor corporal e barba por fazer. Ele estava muito desleixado e caminhava de maneira irregular. A maioria o descreveu como, abre aspas, lento ou ligeiramente retardado, fecha aspas. Ele constantemente roía as unhas e parecia ser um fumante veterano de marcas de cigarros norte-americanas. Quando fumava, ele segurava o cigarro com a mão direita de uma maneira característica, mantendo o cigarro entre o indicador e o polegar, e não entre o indicador e o dedo médio, como é mais comum. Estranhamente, nenhuma das testemunhas soube identificar, pelo sotaque do suspeito, se o homem era canadense ou norte-americano. 2 meses se passaram. Em setembro de 1988, o GIS ouviria o relato de Ed e Pauline Olson, um casal residente do pequeno vilarejo de Kitwanga, a 2 horas ao sul de uma reserva indígena situada junto à fronteira com Alasca. O casal não apenas imediatamente reconheceu o retrato falado do suspeito, como relatou que ele chegou a passar uma noite em sua casa. Eles eram as únicas testemunhas que tinham passado um tempo realmente significativo com o suspeito. Segundo Ed, o retrato era idêntico ao motorista perdido que ele tinha ajudado alguns meses antes. No final da noite de domingo, dia 18 de junho, o mesmo dia em que Philip e o suspeito haviam sido avistados no 40 Mile Flats Café, mais a 400 quilômetros ao sul dali, Ed e Pauline Olson avistaram um carro enguiçado na rodovia 37, não muito longe de sua casa em Kitwanga. Ed explicou mais tarde, abre aspas, você poderia dizer que o motorista estava nervoso, mas pensei bem, você sabe, ele só estava com medo de estar aqui tão tarde da noite. Não queria ficar aqui porque é uma área remota. Neste ponto, eu disse que apenas vamos rebocar você para casa e descobrir como resolver as coisas pela manhã. Fecha aspas. Os Olson então rebocaram o Jetta preto que ele dirigia para sua casa. Esta não tinha sido a primeira vez que os Olson haviam recebido um motorista com problemas em sua casa. Era uma área remota e eles estavam acostumados com isso. Ed deixou o homem permanecer no porão, onde havia 2 sofás, travesseiros e cobertores para seus convidados dormirem. Mais tarde, a lembrança causaria arrepios na espinha de Ed. Abre aspas. Ele dormiu no andar de baixo em nosso porão, e ali eu tenho um estojo com cerca de 12 ou 15 armas de fogo. As armas estavam lá, bem ao lado dele. Fecha aspas. Na manhã seguinte, o suspeito se juntou aos Olson para o café da manhã de domingo. Ele explicou ao casal que seus pais eram médicos em Anchorage, no Alasca, e que ele tinha que começar as aulas de medicina na manhã do dia seguinte em Seattle. Pauline e Ed disseram aos investigadores que sentiram que ele estava tentando esconder alguma coisa quando fizeram perguntas simples, apenas para conversa fiada. O homem reiterou que precisava estar em Seattle no dia seguinte para começar a estudar, e para levantar dinheiro para a viagem, se ofereceu para vender seu carro Jetta 1983 por uma oferta razoável. Ed inspecionou o carro. O veículo não dava partida, mas parecia muito bem conservado. Interessado, ele fez uma oferta ao suspeito, que a aceitou, mas afirmou que a venda precisava ser feita ainda no mesmo dia. Ed achou estranho e explicou ao suspeito que era domingo, que ele apenas poderia ir ao banco na manhã da segunda e depois declarar legalmente a venda para fins fiscais. O homem recusou e disse a Ed
que estava disposto a vender o carro por apenas uma passagem de avião para Seattle. Replicou Ed, abre aspas, eu só compraria se você esperasse até segunda-feira e passássemos por todos os procedimentos burocráticos. Fecha aspas. O homem disse, porém, que seria tarde demais para ele. O homem então se voltou para os problemas mecânicos do carro e descobriu que precisava de uma nova correia dentada. Ele a obteve em uma loja da cidade, consertou o veículo e agradeceu aos Olson pela hospitalidade, se oferecendo para pagar pela estadia. O casal negou, mas o homem insistiu e acabou deixando uma nota de $20 com eles. O suspeito então partiu da casa dos Olson entre 8h30 e 9 horas da manhã daquele domingo. Quando perguntado mais tarde que nome o homem havia fornecido, Ed confirmou que tinha sido de Philip Fraser. 12 horas depois, e a 500 quilômetros de distância, o Jetta preto 1983 de Philip foi encontrado em chamas no lava-rápido de Prince George. Depois da entrevista com os Olson, nunca nenhuma nova pista foi levantada. A polícia desconhece até hoje a identidade do homem obeso, de barba mal feita, dentes podres e hálito fétido que roubou a identidade de Philip Fraser. Seria ele um serial killer? Ou outro tipo de criminoso foragido da justiça? Era canadense ou norte-americano? Ele realmente precisava estar em Seattle no dia seguinte? Investigações conduzidas naquela cidade pelo FBI não levaram a nada. Especulações chegaram a apontar que o serial killer canadense Michael McRae, que tinha agido entre 1985 e 1998 e que se parecia com o retrato falado, seria o assassino de Philip. Michael, porém, não foi reconhecido nem por Gay e Tina e nem pelos Olson, e como apresentou um álibi sólido, foi descartado como suspeito. Assim, passados mais de 30 anos do fatídico ocorrido, o assassinato de Philip Fraser ainda é oficialmente um caso sem solução. Bom pessoal, esse foi o caso de hoje. Deixe aí nos comentários o que você achou dele. O seu post pode ser lido e repercutido no vídeo exclusivo dos colaboradores, postado toda quarta-feira, no qual discutimos teorias e ideias trazidas por vocês, atualizações de casos abordados aqui no canal, e onde também apresentamos dicas de documentários, sites, livros e tudo relacionado a crimes e mistérios. Então, para receber o dobro de conteúdo, se torne um colaborador do canal por meio do link do Apoia-se, postado na descrição do vídeo. Então é isso, por hoje é só. Um grande abraço e muito obrigado por acompanhar o canal.